Muito bem, creio que eu entro agora, né? Espero que todos estejam me ouvindo bem, me vendo bem também. Eu estou aqui inserido na região do Capão Redondo, em que tivemos aqui uma grande tempestade no final. Mas, graças a Deus, aqui onde eu moro, dentro do campus do NASP, a gente está com energia, com luz, e por isso a possibilidade de estar sendo transmitido agora. Muito bem, meus queridos irmãos e amigos que me acompanham aqui, eu tenho certeza que ninguém está aqui na sala só por passatempo, né? Ou porque seja divertido. Todos que estão aqui por causa de um propósito. Todos estão aqui porque se sentem profundamente convidados pelo Espírito Santo para compartilhar esse momento de comunhão, de devoção, de oração e de unção da palavra de Deus. E se estamos aqui é porque nos sentimos necessitados, né? Da bênção e da presença de Deus em nossa vida. O que eu pretendo agora, humildemente, é me colocar na mão de Deus, para que Deus fale ao coração de cada um nesse momento e alcance de uma maneira muito especial aquelas pessoas que estão aqui porque estão passando por alguma crise ou vivenciando algum problema na sua vida. Eu estava muito atento aqui no começo aos pedidos de oração e vendo quantas situações difíceis, pessoas com câncer, pessoas com crise na família, muitas pessoas enfermas, enfim, toda sorte de problemas. E a verdade é que aqui nessa vida, ah, estamos sempre passando por alguma situação difícil. Então, eu escolhi um texto da Bíblia que é revelador sobre como nós devemos ou como nós podemos reagir, né, e atuar diante de uma crise na nossa vida, né? Se você está passando por um problema, se você está passando por uma situação difícil, como é que a gente deve reagir diante da crise? E o texto que eu vou usar seria muito interessante se todo mundo pudesse acompanhar na Bíblia, né? Então, eu convido que você abra a sua Bíblia. Se você tiver a Bíblia acessível aí, eu já afirmo claramente aqui, vai ser mais didático se você puder permanecer com a Bíblia aberta nesse texto, porque a gente vai consultar o texto várias vezes, né? São João, capítulo 2. São João, capítulo 2. Então, eu peço que você abra a Bíblia nesta passagem. São João, conhecido como o quarto evangelho, né? O Evangelho de João, capítulo 2, portanto, a parte inicial do Evangelho. Por favor, abra a sua Bíblia nesta passagem e vamos aqui responder a uma pergunta nesses minutos que eu tenho aqui diante de mim. A pergunta é: como podemos enfrentar as crises da vida? E quando eu falo crise aqui, eu quero que você pense no seu problema, né? Na sua luta, na sua batalha. Qual é a crise que você está vivendo agora? É um problema no seu casamento, na sua família, uma situação com os filhos, é um diagnóstico triste que você recebeu ou alguém da sua família, é uma crise financeira, enfim, qual é a sua crise, qual é o seu problema? E como podemos reagir? Qual deve ser a nossa atitude, a melhor atitude do cristão diante de uma crise na sua vida? Então, essa é a pergunta que eu vou responder nesses próximos minutos com base nesse texto da Palavra de Deus. Por isso, eu acho que você abre a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 2. A versão da Bíblia que eu tenho aqui diante de mim, ela tem um subtítulo aqui. O subtítulo é As Bodas em Galileia. Você se lembra que a atuação de Jesus em Caná da Galileia, este foi o primeiro milagre do ministério de Cristo, o primeiro milagre que Jesus realizou, né? Depois de ele já ter iniciado o seu ministério, né, com o seu batismo ali com João Batista, depois ele foi conduzido para o deserto para ser tentado, depois ele tem uma cena em que ele chama alguns discípulos para segui-lo, mas aí finalmente ele se insere no público, diante do público, e realiza o seu primeiro milagre, dando início, assim, ao seu ministério efetivo em favor das pessoas. Portanto, essa história ela é muito significativa por isso, principalmente, né? Por ter sido a primeira, o primeiro grande feito, o primeiro feito milagroso de Jesus. E nós vamos ler o texto. Eu peço que você me acompanhe na leitura com bastante atenção. O texto começa dizendo assim:
3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Verso 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Verso 7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aqui está esse relato, né, do primeiro milagre público de Jesus. Vamos entender algumas coisas interessantes aqui dessa história para a gente poder aproveitar o máximo, né, dos ensinamentos que essa história. Você deve ter percebido que o texto começa, é importante que você esteja com o texto aberto aí, né? O texto começa, né, no verso 1, dizendo assim: 3 dias depois. Eu não sei se você teve a sua curiosidade despertada, né? Mas 3 dias depois, a primeira coisa que me vem à mente é perguntar: 3 dias depois de quê? Depois de quê? E aí, quando a gente começa a ler o Evangelho desde o começo, a gente vê que, na verdade, Jesus vem na sua primeira semana do seu ministério público, né? Então, tem o primeiro dia, tem o dia seguinte, tudo isso está nos capítulos anteriores, no capítulo anterior, né? No capítulo 1, né? E o início do capítulo 2, que diz 3 dias depois, e a gente vai ver, quando a gente vai verificar que dias são esses, a gente vai perceber que esses 3 dias depois dá exatamente no 7º dia da primeira semana de Jesus em seu ministério público. Não quer dizer que era um sábado, né? Porque ele não começou necessariamente no domingo. Não era um sábado, o dia semanal do sábado, mas era o 7º dia da primeira semana do ministério de Cristo, né? E aqui a gente vê uma coisa interessante, né? Quando a gente pensa lá no Éden, na primeira semana da história humana, lá no Éden, nós vemos que no 7º dia da primeira semana, semana da criação, no 7º dia, Deus abençoou um casamento de Adão e Eva. E aqui em João, no 7º dia da primeira semana de Cristo, Jesus abençoa também um casamento, né? A história da ação criadora de Deus em Gênesis termina com um casamento, e a história da ação redentora de Deus no Evangelho de João começa com um casamento. É interessante isso, né? E aí a gente vai ver o seguinte: nessa história, Jesus, como eu já disse, Jesus realiza o seu primeiro milagre público, né? O primeiro dos seus grandes sinais. E esse milagre, ele vem em resposta a um grande problema. E qual foi o grande problema? Que problema foi esse? Acabou o vinho. Na nossa cultura, talvez a gente não tenha uma ideia clara do que significava numa festa de casamento, naquele contexto sociocultural, a crise que se instaurava com a falta de vinho numa festa de casamento, né? O vinho não era apenas uma bebida para deleite daqueles que estavam ali presentes, né? O vinho não fermentado, evidentemente, né? Que Jesus não iria criar um vinho fermentado, mas o vinho, como eu ia dizendo, não era apenas para o deleite das pessoas. O vinho tinha um simbolismo muito profundo e muito amplo naquela cultura, símbolo de prosperidade, de alegria, de paz, né? Tudo que havia de bom que se esperava num casamento e numa vida familiar dali para frente era representado pelo vinho.
A falta do vinho seria um vexame tremendo, uma vergonha para a família. Imagine só um casamento que fosse lembrado por muito tempo, por muitos anos, não pela festa, não pelos noivos, mas sim pelo fiasco da falta de vinho. Então, realmente, a falta de vinho naquele momento foi um problema muito, muito grande. E aí Jesus vem e atua para resolver uma grande crise. O milagre é a resposta de Jesus a uma grande crise. E aí, essa história nos dá as diretrizes sobre como podemos enfrentar as grandes crises da nossa vida. Essa é a grande lição que essa história nos ensina, né? E aqui eu levanto a pergunta: como enfrentar as crises? Quais devem ser as nossas atitudes? E rapidamente aqui, eu não quero tomar muito tempo, mas eu quero colocar na sua mente e no seu coração 3 atitudes, né? Ou quais são as atitudes, ou melhor, 4 atitudes que nós devemos ter, né? Quatro verdades que devemos ter em mente sobre como podemos enfrentar as crises da nossa vida, os problemas da nossa vida, né? E mais uma vez eu pergunto: qual é a sua crise? Né? Qual foi o vinho que faltou, que está faltando na sua vida? É uma crise no seu casamento? É uma crise, enfim, de natureza envolvendo saúde, família, filhos, trabalho, finanças, sua vida emocional, enfim, eu não sei qual é, mas você sabe do que eu estou falando, né? Quais são as verdades que nós podemos aprender dessa história que podem nos abençoar nas crises da nossa vida? Primeira atitude que a gente precisa aprender da história. E eu vou extrair essa atitude do verso 3, né? Verso 3, quando diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Muito interessante a forma como Maria leva o problema para Jesus. O que foi que ela pediu para Jesus? Olha novamente no texto. O que foi que ela pediu para Jesus? Se você ler o texto com atenção, você vai perceber que ela não pediu nada para Jesus. Ela não pediu nada. Ela simplesmente levou para Jesus o problema. Eles não têm mais vinho. Em outras palavras, acabou o vinho. Sabe, eu queria deixar aqui essa primeira grande lição para a gente, né? Não leve para Deus as suas soluções, leve para Ele os seus problemas. Você já deve ter percebido a nossa tendência de quando a gente está diante de um problema, de uma dificuldade, um problema de saúde, uma crise financeira e tal, a gente ora a Deus, quase sempre a gente ora a Deus dizendo o que Deus tem que fazer. Ah, Senhor, transforma o coração do meu marido. Ah, Senhor, me cura dessa doença. Ah, Senhor, abra a porta desse emprego. Ah, resolve esse problema, essa crise. A gente apresenta a Deus a nossa solução para a crise que estamos enfrentando. E aqui nós temos essa primeira grande lição. A gente não tem que levar as nossas soluções para Deus. Nós temos que levar os nossos problemas. Maria simplesmente disse: acabou o vinho. Ela não pediu que ele fizesse, que ele resolvesse o problema, ela não pediu que ele trouxesse vinho, mandasse comprar o que, nada disso, ela simplesmente apresentou o problema. Ela não disse: Senhor, providencie vinho para a festa. Ela simplesmente disse: eles não têm mais vinho. Então, eu queria dizer para você que quando você for orar, simplesmente diga que o vinho acabou, né? Você não precisa nem dizer: Senhor, eu preciso de vinho. Não, não, não traga para Deus as suas soluções. Leve para Deus os seus problemas. Não diga para Deus: Senhor, cura a minha doença. Diga assim: Senhor, eu estou doente. E deixe para Deus a solução. Nem sempre a cura física será a melhor solução para uma doença. Deus pode fazer muito mais para a sua salvação através de uma doença do que através de uma cura. Nem sempre a solução para a doença, do ponto de vista de Deus, será a cura. Deus quer fazer muito mais em nossa vida. Deus olha para nós da perspectiva da eternidade. O que Deus quer não é resolver os nossos problemas, Deus quer resolver a nossa vida.
E para resolver a nossa vida, às vezes, a doença pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Não que ele vai provocar a doença, mas que ele pode usar a doença como uma forma de aumentar a nossa contrição, a nossa dependência, a nossa devoção, a nossa entrega. E é isso que vale. Aqui está a verdadeira bênção. Nem sempre a bênção será a cura. Então, não diga, Senhor, cura a minha doença. Diga, Senhor, eu estou doente. E você pode ter certeza que Ele saberá o que Ele vai fazer na sua vida e que será o melhor para você, né? Se você está se sentindo carente, você está sozinho na vida, ou sozinha, né? E é claro que essa é uma necessidade humana, né? Do afeto, da companhia de alguém. Há muitas pessoas que estão descasadas, ou que nunca casaram, ou que ficaram viúvas, ou que são solteiras, e acham que não podem ser felizes porque falta um complemento na sua vida. E muitas dessas pessoas estão orando a Deus e dizendo: Senhor, consegue alguém para mim, Senhor, me apresenta alguém, né? Em outras palavras, Senhor, traz vinho para mim, né? E a história de Maria aqui nos ensina que a gente não deve orar dessa forma, né? Não diga, Senhor, envia-me para resolver as minhas carências afetivas. Diga assim, Senhor, eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo sozinha, e deixe com Deus a solução, né? Nem sempre a solução para uma carência afetiva será uma companhia, ou será a companhia de alguém. Deus sabe o que é melhor para nós, né? E você já deve ter aprendido na vida, né, que, como já dizia um velho ditado, que diz assim: antes só do que mal acompanhado, né? E a Bíblia confirma essa verdade quando diz lá em Provérbios: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 13:20. Então, nem sempre a solução para a sua carência afetiva será um relacionamento afetivo, um relacionamento amoroso. Talvez você esteja pedindo tanto a Deus isso, mas talvez Deus esteja lhe dando um livramento. Quantas pessoas clamam e se esforçam e fazem tantas coisas para resolver suas carências afetivas, apenas para descobrir que conseguiram um grande problema na vida. Deixe com Deus as soluções, não leve para Deus as suas soluções, leve para Deus os seus problemas, né? Não diga para Deus: Senhor, abra essa porta. Você está diante de um empreendimento, está diante de uma decisão, né? Um novo emprego, você vai fazer uma entrevista, vai fazer um teste, e aí você ora e clama a Deus: Senhor, abençoa para que eu seja aprovado, abençoa para que eu seja contratado, Senhor, me dá esse novo emprego, abre essa porta para mim. Cuidado com esse pedido. Não leve essa solução para Deus, leve apenas o seu problema. Não diga assim, abra essa porta. No máximo, diga assim: Senhor, esta porta está fechada para mim. E Deus saberá se será melhor abrir ou permanecer fechada. Se a porta estiver fechada, seja de um emprego, de um relacionamento, de uma mudança, de um empreendimento, de uma decisão importante, e você quer uma oportunidade e está pedindo para Deus abrir a porta, então eu diria: se a porta está fechada, significa que você não sabe tudo o que tem do outro lado. Então não insista para Deus abrir, né? Quantos negócios, quantos empreendimentos, quantos novos empregos e quantas oportunidades que tantas pessoas imploraram para Deus abençoar e abrir, apenas serviram para dar prejuízo e dor de cabeça depois. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que realmente é melhor para nós. Nem sempre o melhor para você vai ser abrir essa porta que você tanto espera que ela seja aberta. Você não está vendo tudo que tem do outro lado. Talvez essa grande oportunidade para você seja, na verdade, o início de uma caminhada para se afastar de Deus, abandonar os caminhos de Deus, né, para enfrentar provações que você não está preparado para enfrentar. Então, muitas vezes, Deus nos abençoa abrindo portas, dando oportunidades, mas muitas vezes a bênção de Deus vem exatamente por não abrir a porta, por não nos dar oportunidades. Deus sabe o que é melhor para nós. Confie na direção de Deus, né? Então, essa é a primeira grande lição que a gente aprende dessa história, né? Qual é a lição? Não leve para Deus as suas soluções, leve para Deus os seus problemas e deixe com Ele as soluções, né? Não diga: Senhor, eu preciso de mais vinho. Diga: Senhor, acabou o vinho. Deixe com Ele a solução. Senhor, acabou o pão. Senhor, acabou a alegria. Acabou a esperança. Acabaram os recursos. Acabou o amor.
e deixe com ele as soluções. Eu não estou dizendo que na oração, em suas palavras, você não pode pedir uma bênção, né? Senhor, cura-me, cura dessa enfermidade. Não é, eu não estou dizendo que você não pode pedir isso a Deus. Eu estou querendo dizer o seguinte, que não coloque na sua mente e no seu coração que a grande solução será a cura, será a abertura da porta, será a oportunidade, será essa bênção, né? Faça como Jesus. Jesus mesmo orou pedindo algo para Deus, mas no fim ele mesmo disse, Senhor, que seja feita a tua vontade. Lá no Getsemane, quando ele diz assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a vontade. Deus sabe o que é melhor para você, né? Talvez essa bênção que você está buscando tanto, na verdade, não vai ser uma bênção para você, e só Deus sabe disso. Confie na direção de Deus. Segunda lição que a gente pode aprender dessa história, e agora a gente vai para o verso 4. Convido que você me acompanhe na leitura no verso 4, quando diz assim, bom, Maria chegou para Jesus, né, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Levou para Jesus o problema. Aí no verso 4, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. E aqui nós vemos duas expressões significativas, né? A primeira delas, quando Jesus diz assim, mulher, que tenho eu contigo? A minha mãe mora comigo já desde que meu pai faleceu, há 16, quase 17 anos. A minha mãe mora aqui com a gente, né? E, e minha mãe tem 98 anos, graças a Deus, saudável, lúcida, né? Tem uma vida muito útil, faz muitas coisas e tal. Mas eu trato a minha mãe com muito respeito, né? Eu fico pensando assim, o dia que eu responder dessa forma para minha mãe, ela vai me dar um carão, ela vai me dar uma bronca, né? Isso é jeito de falar com a mãe? Mulher, que tenho eu contigo? É claro que essa expressão ela traz esse desconforto para a gente, né? Dentro da nossa cultura. Então, eu quero deixar claro aqui que Jesus não foi desrespeitoso com a sua mãe. Essa forma de tratamento era plenamente aceitável. Ela não pode ser interpretada como um tom grosseiro da parte de Jesus, como parece na nossa cultura, né? Mulher, que tenho eu contigo, não foi assim que ele falou, né? Os evangelhos registram 4 encontros entre Jesus e Maria ao longo do ministério de Jesus, né? E este aqui foi o segundo encontro de Jesus com Maria, e ele a chama de mulher, como eu já disse, parece um tratamento grosseiro, mas definitivamente não foi, né? Você deve se lembrar que no último encontro de Jesus com a sua mãe, esse encontro aconteceu na cruz, e ali Jesus faz a maior demonstração do cuidado e do respeito e da atenção que ele tinha pela sua mãe, por Maria, né? Quando ele deixa a sua mãe já idosa sob os cuidados do discípulo amado, o próprio João que escreveu o Evangelho. E ali na cruz, numa atitude de amor, de carinho, de honra para com a sua mãe, de cuidado com a sua mãe, ele também a chama de mulher. Mulher, eis aí o teu filho. Então, isso deixa claro que esse não era um tratamento grosseiro, né? Jamais Jesus faria isso. Mas, na verdade, eu queria chamar a atenção agora para... Eu estou trazendo para vocês aqui atitudes e verdades que devemos praticar, que devemos colocar na nossa vida quando estamos enfrentando crises ou problemas, né? A primeira atitude qual é? Não leve para Deus as suas soluções, leve para Ele os seus problemas. E a segunda atitude, né, a segunda verdade, eu extraio dessa expressão de Jesus: não é chegada a minha hora. O que significa essa expressão? Essa expressão é usada várias vezes no Evangelho de João, e ela tem um significado quase que escatológico, né? Quando o Evangelho de João se refere a essa hora, Jesus fala aqui da minha hora, essa é uma referência à sua morte, ressurreição e glorificação, a hora de Jesus. Ele estava começando o seu ministério e ainda não tinha chegado a hora da sua morte, da sua ressurreição e da sua glorificação. Mas quando Jesus diz assim, não é chegada a minha hora, essa não é uma negação para o milagre. Não é como a gente quer entender, né, na nossa maneira de falar, né? Não, Maria ou mulher, não é chegada a minha hora, então eu não vou fazer nada agora. Não
foi isso que ele disse. Ele estava dizendo, pode-se dizer que seria mais ou menos assim: mulher, ainda não chegou a hora da minha entrega completa, da minha morte e ressurreição e da minha glorificação, mas eu posso fazer uma demonstração prévia disso. Jesus não estava negando o milagre. Tanto é que ele diz isso e então já são tomadas as providências para que ele transforme a água em vinho. Ele não estava negando o milagre. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para a expressão, né? Ela chega para Jesus e diz, acabou o vinho. E aí ele diz, não é chegada a minha hora. A gente, a gente vê aqui que Deus tem uma agenda, né? Deus tem um cronograma, Deus tem um plano, né? E Deus tem o seu tempo. Quando Deus diz ainda não é chegada a minha hora, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: eu tenho um plano, eu tenho um projeto, e no meu projeto tudo tem o seu tempo certo. Tudo tem o seu tempo certo. Qual é a lição que a gente aprende aqui dessa história? Você está buscando uma bênção de Deus, está buscando uma solução, você está buscando, né, uma cura, está buscando uma oportunidade, está buscando a solução para uma crise. A lição é essa: espere o tempo de Deus. Deus não vai agir dentro do nosso tempo, dentro do seu tempo. Deus vai agir dentro do tempo dele. E o tempo de Deus é diferente do nosso. O que você mais precisa não é de solução imediata para todos os seus problemas. Você precisa estar com Deus enquanto a solução não vem. Mais importante do que solução é a presença de Deus na sua vida. É disso que tem que se certificar. Se você está na tempestade, a solução para a tempestade pode ser a calmaria, mas pode ser também o abrigo. A calmaria tem a ver com a solução do problema. O abrigo tem a ver com recursos para enfrentar o problema. Quando Deus não acalma a tempestade, ele vai prover um abrigo seguro para você. Tudo dentro do tempo de Deus. Deus tem o seu tempo certo para agir. O que a gente aprende com isso? Que nós devemos ser mais pacientes e confiantes na ação e no poder. Essa é a segunda lição que a gente extrai dessa história. Espere o tempo de Deus. Mas aqui vem uma terceira lição que eu extraio aqui dos versos 7 e 8. Os versos 7 e 8 dizem assim: Jesus lhes disse, encham de água esses potes. E eles o encheram totalmente. Então, veja bem, Jesus ia transformar a água em vinho. Ele ia fazer o grande milagre. E por que ele pediu água? Ele precisava da água para fazer o milagre? Você já parou para pensar nisso? Jesus precisava que as pessoas ali tivessem aquele trabalho de trazer os potes, de encher aquelas talhas, né, com tanta água, muitos litros de água. Aquilo deu trabalho. Aquela não era uma região que se abria uma torneira e que saía água em abundância, você sabe disso. Era uma região em que a água era um recurso muito, muito caro e muito difícil. Mas Jesus estava pronto para fazer um grande milagre. Ele dá esse trabalho para aquelas pessoas. Por que ele faz isso? Né? Encham de água essas talhas, esses potes. Né? Carreguem as talhas, carreguem a água para Jesus fazer o milagre. Qual é a lição que a gente aprende aqui? Você precisa de um milagre de Deus na sua vida? Você está esperando a ação de sua vida? Desculpa. Então, não espere passivamente. Se você precisa de um milagre, não espere passivamente. Faça o que estiver ao seu alcance. Você não consegue multiplicar ou transformar água em vinho, mas você consegue encher o pote de água. Essa é a parte que você pode fazer. Né? Deus usa o que nós disponibilizamos para Ele. Deus usa o que nós disponibilizamos para Ele. Né? Ele não exige de você o que você não pode fazer, mas o que você pode fazer, você tem que fazer. Deus não vai exigir que você transforme a água em vinho, mas Ele vai exigir que você carregue a água, que você enche os potes, que você carregue os potes, que você faça aquilo que está ao seu alcance. Essa é uma grande lição, e parece até um
essa expressão de esperar em Deus, né? Mas esperar em Deus não significa cruzar os braços e ficar inativo. Esperar em Deus significa ter a confiança e a paciência de esperar a ação de Deus, mas não ficar de braços cruzados. Você espera que Deus transforme a água em vinho na sua vida? Uma mudança no seu relacionamento conjugal, né? Uma restauração de um relacionamento com os filhos, uma cura, um problema no trabalho. Você espera que Deus haja de maneira milagrosa, que Deus faça uma grande obra na sua vida. Espere, confie, busque, mas faça a sua parte. Faça o que estiver ao seu alcance. Alguma coisa você pode fazer. Alguma coisa está nas suas mãos para fazer. Quem transforma a água em vinho é Deus, mas quem enche os potes e carrega a água é você. Então, cuidado com essa religião do deixa tudo para Deus, né? Ah, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Como é que diz o texto? Alguém se lembra aí do texto? Salmo 37:5, um texto tão conhecido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. É assim que diz o texto? Não é assim que diz o texto. O Salmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará o mais. Agora, o menos é você que tem que fazer, né? Não é tudo o que Deus faz. Aliás, o sentido original desse salmo, né, seria, a melhor tradução seria assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Mas a ação de Deus não dispensa a nossa ação, a sua ação. Você quer que Deus transforme, dê uma bênção na vida material? Ore a Deus, mas não fique de braços cruzados. Você tem que inovar, você tem que se desenvolver, você tem que desenvolver a disciplina, a operosidade, conhecimento, você tem que fazer a sua parte. Deus vai transformar a água em vinho, ele não vai fazer nada. E a água é a nossa parte. Quem transforma a água em vinho é Deus, mas quem enche os potes de água e carrega o peso somos nós. Então, cuidado com essa religião do deixa tudo para Deus, né? Muito bem, eu estou falando aqui sobre as atitudes que nós devemos ter diante dos problemas e das crises da vida, né? E eu passo agora para a terceira atitude, a terceira verdade que precisamos colocar em prática na nossa vida. E essa daqui eu vou tirar do verso 11. Estamos em São João capítulo 2, o verso 11 diz assim: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Qual é a lição que a gente aprende aqui? Com este, Jesus deu início aos seus sinais e os seus discípulos creram nele. E assim ele manifestou a sua glória. O que Deus fez com aquele grande problema, aquela grande crise, né, para a família, para aquele casal? O que foi que Jesus fez? Jesus aproveitou como uma oportunidade. Uma oportunidade para revelar a sua glória e para desenvolver a fé no coração das pessoas. Então, entenda o seguinte: saiba que os seus problemas, eles são oportunidades para Deus. Deus vê um propósito em todas as coisas. E Ele usa todas as coisas para cumprir os seus propósitos. Deus quer usar a sua história, a sua vida, a sua crise, para cumprir os propósitos dEle, para a glória dEle e para levar outras pessoas a crerem nele. Esse é o propósito da sua dor, da sua crise, da sua doença, do seu problema, da tempestade que você está enfrentando. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai usar isso como uma oportunidade para a sua glória e para a salvação de outras pessoas. Onde você vê crise e problema, Deus vê oportunidades para salvar. Salvar você, em primeiro lugar, e salvar outros através de você. E isso está acima do seu probleminha de falta de vinho, entendeu? Quantas pessoas vieram a crer em Deus, entregaram o seu coração a Jesus, depois de uma grande crise, depois de um problema, de uma doença, de um luto, da perda de alguém? É assim que Deus age. Não é que Deus provoca essas coisas ruins, mas Ele tem a capacidade de usar as coisas ruins da nossa vida para a sua glória
e para a salvação, a nossa salvação e a salvação de outras pessoas. Eu tenho um amigo que ele usa uma frase que é muito presente na minha mente, né? Ele sempre diz assim: com Deus dá tudo certo no final. E essa é uma grande verdade. Se você está com Deus, se você entrega a sua vida a Deus, se você confia em Deus, vai dar tudo certo no final. Talvez o final não seja como você escreveu, mas o final será o melhor. Porque quando a nossa vida está nas mãos de Deus, Ele faz dela o melhor. Se estamos passando por um túnel escuro, devemos dar a mão, as mãos, entregar a nossa vida a Deus, dar a nossa mão a Deus, porque certamente chegaremos do outro lado melhores e mais fortes. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Desejo sinceramente que você comece esse seu dia, comece essa sua nova semana com essa grande verdade, né? Tudo que acontece na sua vida tem um propósito e Deus fará sempre o melhor por você e em você. E eu quero apresentar a todos aqui agora em oração para que Deus cumpra essa realidade na nossa vida. Feche seus olhos e vamos orar. Santo Deus, suplicamos, Senhor, que a bênção desta palavra alcance a nossa vida e nos traga essa experiência de confiarmos mais em Ti, de entregarmos a nossa vida a Ti, de confiarmos nas Tuas soluções e não nas nossas soluções, de fazermos a nossa parte, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, confiando que Tu farás o que nós não podemos fazer, de termos a paciência, a tranquilidade de esperar o tempo de Deus, que será o melhor momento. E, finalmente, Senhor, usa os nossos problemas e as nossas lutas para a honra e glória do Teu nome e para a salvação, a nossa salvação e a salvação de outras pessoas. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.